Estamos online, estamos ao vivo para nossa reunião de negócios. Nossa reunião de negócios que acontece toda quarta-feira, às 19h30, aonde eu venho aqui trazer conteúdos, né, de bastante relevância para as minhas engenheiras. Engenheiras poderosas, é isso que eu costumo dizer. Poderosas porque é isso que nós somos. Não aceite nada menos que isso. E, contudo, eu tô aqui para trazer conteúdos que vão agregar valor na sua vida profissional, tá? Assim como eu hoje eu empreendo, né, no ramo da construção civil, eu sou engenheira civil e eu tenho meu próprio negócio referente a quê? O que é o meu próprio negócio? O que é a minha empresa? A minha empresa, a gente trabalha com construções financiadas, né? Eu trabalhava em uma construtora antes de eu sair da faculdade, eu já trabalhava nessa construtora, estagiando, e eu me formei trabalhando lá. E lá eu aprendi bastante de construções financiadas de empreendimentos, de prédios e tudo mais. E os anos foram se passando, eu fui cada vez mais aprendendo ali e virou uma chavinha na minha cabeça. Porque a gente tem que ter essa ambição. Eu acho que a gente tem que sempre ter ambição e querer estar daqui a alguns anos, ou daqui 1 ano, 2 anos, lá na frente, você olhar para você, para sua vida, e você está melhor, né? Você não está no mesmo lugar. Eu sempre olho para mim, todo ano, no final do ano, eu olho para lá, hoje, como eu estou hoje, como eu estava há 1 ano atrás. Eu melhorei ou eu piorei? E aí, quando eu estava lá nessa construtora, eu gostava de trabalhar lá pra caramba, mas eu ia percebendo que eu podia mais, eu podia além daquilo ali, eu podia muito mais. E aí eu enxerguei nas construções financiadas uma oportunidade de abrir meu próprio negócio, de eu empreender, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro e eu falei, caraca, eu não tenho dinheiro, eu não sou herdeira, porque eu não sou herdeira, né? Eu não tenho dinheiro para montar uma construtora. Como eu vou fazer para eu ter meu próprio negócio? E aí, trabalhando ali, virou aquela chavinha na minha cabeça. Falei, através das construções financiadas. E foi aí que eu comecei. Sem dinheiro mesmo, trabalhando com o dinheiro do banco, né, com o recurso do banco. Porém, para eu trabalhar com o recurso do banco, gente, para que eu consiga trabalhar com o recurso do banco, eu não pego esse dinheiro no meu nome, no nome da Emiliana, não. E nem abro uma empresa para mim inicialmente, não. Esse recurso, ele é feito no nome do cliente, o cliente que pega o dinheiro com o banco emprestado lá, né, para fazer a casa dele, o imóvel dele, o financiamento do terreno e da construção, dos dois juntos. E aí, mas para que o cliente pegue esse dinheiro junto ao banco, através de financiamento, eu preciso de ter o cliente, né? Eu preciso de ter o cliente, porque eu não consigo fazer sozinha se eu não tiver o cliente. Primeiro eu tenho que conseguir o cliente, para esse cliente pegar o dinheiro junto ao banco, para poder aí sim a gente trabalhar, eu trabalhar como engenheira e o cliente ter a casa própria. Então a primeira coisa aí é o cliente. Então hoje, essa live de hoje que eu estou trazendo para você, ela é para você superar o medo com atendimento ao cliente. Por quê? Eu vejo, né, que muitas engenheiras profissionais, elas têm esse medo, esse receio de chegar ali, tá na hora, ali na frente do cliente, na frente dele, trava, né? E aí, isso aconteceu comigo, né? Obviamente, com o tempo agora, as coisas tudo que a gente vai treinando, a gente vai criando mais habilidade. E aí, eu falei, gente, essa live ela precisa ser feita. Por quê? O profissional, a profissional, ela tem que aprender a estar com o cliente, porque a gente precisa convencer esse cliente para pegar o financiamento para a gente poder trabalhar. Então, é por isso que hoje eu estou aqui vindo falar com você, porque o primeiro contato do cliente ali, a primeira reunião, é muito importante, é muito primordial. Porque se o cliente estiver conversando com você ali, ele precisa sentir segurança em você. Mesmo que você ali você se sinta por dentro insegura, você não pode passar essa insegurança para ele. Você pensa o quê? Você acha que o médico, a sua médica, o seu advogado, a sua
psicóloga, ela não teve o medo de atender o primeiro cliente dela? Para e pensa, só para você se comparar. O seu médico, a sua psicóloga, a sua advogada, ela teve, a advogada ele teve as primeiras causas deles. Imagina como ele não deve ter se sentido inseguro para pegar, teve que estudar para fazer, né? Porque a gente sai da faculdade, a gente estuda lá os 5 anos, mas não tem uma matéria na faculdade que ensina você a trabalhar com o cliente, lidar com o cliente. Não existia essa matéria na faculdade, infelizmente, porque era para existir, né? Porque para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa aprender a lidar com o cliente. E não existe, infelizmente, essa matéria na faculdade. E aí, o que acontece? A gente fica aí, né, socando a cara, né, tendo que ir aprender. Mas hoje, nessa live de hoje, eu vou estar te ensinando aí várias estratégias, que são as estratégias que eu uso com atendimento ao cliente, tá? A verdade é que a gente sai da faculdade, a gente se sente totalmente inseguro. A gente estuda lá os 5 anos, né? Mas quando a gente sai de lá mesmo, a gente não se sente seguro para fazer uma obra, para lidar com o cliente, para fechar um negócio. Eu sei porque isso aconteceu comigo, né? Mesmo eu fazendo estágio, eu trabalhando na construtora, quando eu mesma, Emiliana, fui fazer o meu fechar com o meu cliente mesmo, foi difícil, né, assim, para mim, internamente, porque eu também tentava, antes, quando eu trabalhava na construtora, eu também tentava conciliar as duas coisas, não com financiamento, né, eu tentava sempre conciliar. A verdade é que é aquela frase de Sócrates, né, quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe. A gente estuda e a gente acha que sabe, e aí a gente vai estudando e cada vez mais a gente vai percebendo que a gente não sabe, né? Bebendo água aqui. Uma coisa que é importante você saber aqui, eu deixar claro aí para você, é o que acontece. Não tem nenhum problema se você estiver na frente do cliente, o cliente estiver ali sentado com você para querer negociar ou querer conversar com você e ele te fazer uma pergunta que você não saiba responder sobre aquela pergunta. Isso aí também é normal, tá? Eu vou deixar isso claro para você. Só que a diferença é como você vai responder para ele. Como você vai responder para ele? Você tem que responder para ele com firmeza. Ó, eu não sei me posicionar sobre esse assunto que você está se referindo. Eu não sei me posicionar sobre X. Mas eu vou verificar, por exemplo, se for relacionado a financiamento, eu vou verificar com o meu gerente e assim que eu tiver um posicionamento, eu estarei te retornando, tá? O problema é o jeito como você vai se posicionar quando ele termina de falar com você. Quando ele te pergunta e você não sabe, você vai ser sincero e vai responder assim firmemente. Ó, eu não sei me posicionar. Como é que é? Até a gente fica. Na live também esse negócio é diferente para mim. Eu não sei me posicionar sobre essa dúvida que você está me perguntando. Eu vou verificar com o gerente e assim que eu tiver um retorno, eu tiver uma posição, eu entrarei em retorno novamente. Ou, se não for relacionado a financiamento, que seja relacionado a outro assunto, você fala assim e você vai estudar, procurar saber. Por quê? O que acontece? Esse cliente vai sair da sua mesa, ele vai perceber, ele vai saber, ó, ela não sabe sobre isso aí. Mas aí vai chegar no outro dia, você vai ligar para ele, vai mandar uma mensagem explicando para ele sobre a dúvida dele. Ele vai falar, caramba, ela não sabia, mas essa menina é esforçada pra caramba. Ela procurou saber, me deu retorno. Caraca, essa menina corre atrás. Ela não me deixou assim, sem resposta. O problema todo é o que você vai passar para ele. Você tem que gerar uma confiança para o cliente, tá? Você tem que gerar uma confiança ali para ele. E ele falar assim, gente, olha, tá de parabéns. Ela não sabia, mas ela procurou saber. E pronto, e passa e vai, muda de assunto, já vai logo para outro assunto, que isso daí é normal. Até hoje eu tenho situações como, por exemplo, na modalidade de financiamento, eu entendo bastante de financiamento, né, óbvio, mas a Caixa Econômica ela atualiza algumas regras, direto ela atualiza algumas regras, alguns
algumas regras da Caixa elas vão alterando ou vão lançando outras modalidades de financiamento, assim, igual agora lançou modalidade de financiamento de imóvel, modalidade de financiamento de imóvel comercial. Então, isso é novo. Aí o cliente chega lá na minha mesa, ele senta lá e me pergunta sobre as regras da modalidade de financiamento de imóvel comercial, eu não vou saber falar todas as regras, mas eu vou ser sincero, eu vou dizer para ele, olha, eu não sei todas as regras do financiamento comercial, porque ele foi postado, né? Foi aberto agora, semana passada. Eu vou estar averiguando com o meu gerente, e te darei um retorno. E pronto, não adianta você querer ali falar mentira ou querer se embolar. E pronto, e vamos embora, e vamos pro próximo assunto e vamos conversando. Mas, ó, eu não sei exatamente sobre as regras do financiamento, as regras do financiamento comercial, mas se for a mesma do que as regras do financiamento pessoa física, no pessoa física é assim, assado, frito, cozido e pronto, tá bom? Você tem que ter ali, ó, firmeza, né? Firmeza, falar, mostrar equilíbrio e vambora, vida que segue, tá? O jeito ali que você se posiciona com o cliente, que você está ali na mesa do cliente, interfere 99% para você fechar um negócio. Você tem que saber se posicionar, você tem que saber conversar, porque se na hora que ele está conversando ali com você não passar essa firmeza para ele, porque ele tá comprando, né? É a casa própria, é o sonho da casa própria dele, é a casa que eles vão viver aí o resto da vida dele, com a família dele. E ele vai colocar na mão de uma pessoa que treme na base. Então fica calma, que eu vou estar te falando aí alguns truques para você ficar treinadinha, que na hora que o cliente sentar na sua mesa ali, você já vai, pum, vir isso na sua cabeça, pum, isso na sua cabeça, pum, na sua cabeça. E também vou ter um formulário ali para você, que no final eu vou estar te mostrando, tá bom? E não existe, assim, uma fórmula, assim, mágica. Eu também não vou te ensinar aqui, existe uma fórmula mágica que você perde todo o medo e pronto, acabou. Não existe fórmula mágica. O único jeito é você ir atendendo, treinando, atendendo e treinando, e cada vez mais você vai melhorando, tá? Atendendo, treinando, cada vez mais você vai estar aprimorando e melhorando esse atendimento, tá bom? Cada vez vai ficando mais claro, mais leve, e você vai ir aplicando e conversando, e as coisas vão ficando assim fluida, né? Indo devagar e até uma hora que pronto. Agora, eu vou falar para você, vou te ajudar, né? Tá esse caminho, e vou tá falando para você, né, algumas estratégias que eu uso ali na hora do atendimento ao cliente, para ter um atendimento mais persuasivo, tá? Para gerar, assim, uma grande probabilidade de você conseguir um sim ali do cliente fechar seu negócio, tá? Vou estar falando hoje isso para você. Porque aqui eu não quero ver nenhuma engenheira perdendo para amiguinha não, tá? Tem aí, ó, tem muitas oportunidades de negócio, mas você, igual eu te falei, você tem que saber ir treinando para você não perder, porque senão vai ficar batendo cabeça aí com preço, porque a verdade é essa. Se você não tiver um diferencial, você vai ficar batendo cabeça e disputando preço com o seu concorrente. E para você ter dinheiro, para a gente conseguir recurso, dinheiro, money no bolso, a gente precisa de ter um diferencial, tá? E com essas estratégias que eu fui aprendendo ao longo do tempo e vou estar falando para você aqui, vai estar te facilitando na hora ali da sua venda, da sua captação do cliente. Mas a primeira coisa que você precisa saber é o quê? Na hora que o cliente estiver na sua frente, a primeira coisa é para você não venda. Na hora que ele estiver na sua frente ali, você não vai abrir a boca para vender. Você vai agregar valor na vida desse cliente. É isso mesmo que eu disse. Ele não vai sentar ali na sua frente e você vai começar a vender para ele descontroladamente, não. Querendo vender ele, querendo convencer ele de comprar de você, não. Você tem que agregar valor na vida desse cliente. Você sabe o que é agregar valor na vida desse cliente? Eu vou te dar alguns exemplos, que os exemplos que eu utilizo assim. Quando eu tenho um atendimento a um cliente, que um cliente me procura para fazer o financiamento,
ele vai lá e começa, né, me perguntar várias questões sobre o financiamento e eu começo a esclarecer isso para ele. E aí, no atendimento, eu tenho uma ficha que eu vou estar mostrando para vocês no final aí e para facilitar a entrevista do cliente, para ficar uma coisa mais fluida para você e mais simples. Eu vou estar te falando sobre essa ficha que eu montei, né, ao longo aí da minha experiência, eu fui montando para ficar uma coisa mais fácil para mim. E aí, eu monto essa ficha que eu vou mostrar para você. E quando eu tô conversando com ele, eu agrego valor na vida dele. Eu não fico querendo vender a todo momento, não. Por exemplo, na modalidade de financiamento, existe algumas coisas que poucas engenheiras sabem. Por exemplo, existe coisa que poucas engenheiras sabem. Por exemplo, quando o cliente vai comprar o primeiro imóvel dele, ele tem desconto tanto no cartório de registro de imóveis quanto na prefeitura. E os clientes não sabem disso e muitas profissionais não sabem disso. E aí o cliente deixa de ganhar esse desconto. E é um desconto muito bom, tá? Então eu já falo isso para ele, pá, na lata. Na hora que eu converso com ele lá, fazendo a entrevista ali com a ficha, eu vejo a melhor forma para ele ali, na hora que eu faço a simulação de crédito, eu vejo a melhor forma ali dele poder ter um juros menor. Porque não adianta você fazer uma simulação. Não adianta você fazer uma simulação com o cliente e você não tentar ver a melhor taxa de juros para ele ali, a melhor forma de financiamento. Se esse cliente é um cliente que ele é possível dele ganhar um subsídio, ou se ele tem um desconto maior por ele ser funcionário público, eu já falo isso logo de primeira, ali logo no início ali da entrevista com esse cliente. Eu já falo logo de primeira, eu já entrego isso tudo para ele, tá? Eu vou orientando para ele ali qual é a melhor forma de prestação, porque dentro do simulador, gente, existe a possibilidade do cliente fazer o financiamento dentro do financiamento, as parcelas serem parcelas fixas ou decrescentes. Isso também altera na questão dos juros. E aí eu vou passando isso tudo para ele. Qual é o melhor para ele? Porque não adianta eu só querer que ele pegue o dinheiro lá no banco, mas ele se estrepe, sendo que eu com o meu conhecimento, eu consigo fazer com que ele pague um juros menor, tá? Então eu já agrego todo esse valor na vida dele. Porque isso, gente, é reciprocidade. Reciprocidade. Você faz para a pessoa e a pessoa vai tender a querer fazer para você também, tá? Isso é reciprocidade. Não é querer dizer que é segundas intenções, não. Mas é muito gratificante quando uma pessoa faz alguma coisa para você, né? Então, não fique ali sentada só querendo vender. Agregue valor, fala o que você sabe. Eu falo o que eu sei não só para os meus clientes, para outras engenheiras que me mandam mensagem, me mandam no WhatsApp, às vezes me mandam no Instagram. Eu não fico fazendo mimimi de segredinho, não. Eu gosto, assim, porque eu gosto que as pessoas também façam isso por mim, tá bom? A segunda regra aí, tenha compromisso e coerência. Gente, isso aí é muito importante, tá? Agende um horário direitinho com seu cliente, um dia que você possa e que ele também possa. Seja pontual, não chegue atrasada, não, tá? Separe um tempo ali para o atendimento do cliente. Eu costumo dizer para você, eu costumo dizer para as outras engenheiras que já fazem curso comigo, eu falo para vocês separarem mais ou menos ali uns 15 minutos de antecedência para essa reunião com o cliente. Separa aí uns 15 minutinhos de antecedência para você colocar sua cabeça em ordem. Por quê, gente? A vida da gente é tão corrida, a gente faz tanta coisa. Eu lá no escritório faço tanta coisa que às vezes, aí eu saio do negócio, vou pro outro, saio do negócio, vou pro outro. Se eu não parar, se eu sei que tem horário, não parar ali 15 minutos, respirar e entender qual é a necessidade desse cliente que me procurou, na hora que ele senta na sua frente ali, você não vai saber nem o que você tá falando. Você tem que se acalmar e processar. Porque esse cliente, ele vai te procurar por algum motivo. Ou ele vai te procurar porque ele quer fazer o financiamento, ou ele vai te procurar porque ele quer fazer um projeto, ele vai te procurar por algum motivo. Então, você
Se você já sabe que é por meio de financiamento, separa a ficha que eu vou te mostrar aqui. Separa, imprima, deixa ela ali no quietinho, liga o computador, no simulador da Caixa Econômica, separa para você se organizar, não é por cliente chegar ali e aí você for montar tudo, não. Separa tudo direitinho para você se programar para ele, tá? E se acontecer, gente, alguma coisa, acontecer um imprevisto, é porque acontece, né, na vida da gente, não adianta, né? Porque um cliente não pode acontecer alguma coisa, acontece. Avisa com antecedência, não deixa para avisar em cima da hora, porque o tempo é dinheiro, né? Tanto para você quanto para o cliente. Ele pode às vezes tá faltando trabalho ou saindo mais cedo para poder tá lá com você, conversar com você, então faça isso. Avise ele com antecedência, não deixa para avisar em cima da hora se não der, tá? Gente, a terceira regra, prova social, tá? Fale sobre os seus projetos que você tem, projetos que estão em andamento. Fale sobre eles, mostre os seus projetos. Se você tiver obra em andamento, mostra foto das obras que estão em andamento. Se você já tiver algum cliente, já tiver, mesmo que não seja por meio de financiamento, que seja por meio de recurso próprio, fale fale dos seus clientes, não precisa falar nome, mas eu tenho um cliente que está fazendo assim assado. Eu tenho um cliente que está fazendo frito, cozido e tal. Fale dos seus clientes, tá bom? Fale deles. Que você, assim, de assuntos que você tenha eles. Por quê, gente? A pessoa, ela tende a seguir a multidão, aquele efeito manada, né? Um faz, eu vou fazer. Ela já tem um cliente e ela já sabe fazer, eu vou fazer com ela. Ou eu conheço o cara tal que faz com ela, eu também vou fazer. É isso, existe esse efeito manada e não adianta, tá? Então fale. Agora você fala para mim, Miliana, eu não tenho prova social, eu formei agora, eu não tenho uma obra minha em andamento. Sabe o que você vai fazer? Projeto. Faz um projeto, faz 2 projetos, mesmo que você não tenha cliente. Senta a bunda lá na cadeira e faça o projeto. Porque, gente, o cliente ele gosta de ver, às vezes tocar, né? Mas quando tocar, tem que ir lá na obra para tocar. Mas ele gosta de ver, ele vê ali o seu projeto, tá? Você vai falar com ele que você faz, mas ele não tá vendo. Então, senta a bunda na cadeira. Se você não tem um cliente que você já fez para você mostrar aos outros, projeta e coloca ali no seu computador para quando você conversar com ele, você ter um projeto ali para você mostrar. O cliente, se ele quer a casa própria, ele tá te procurando porque ele quer a casa própria, ele quer ver uma casa. Ele não vai ele ficar imaginando assim em Marte, não. Ele quer ver a casa. Então, projete uma casa, mesmo que não seja para esse cliente, faz um croquis ali, uma planta baixa ali de uma casa comum ali hoje, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, banheiro social. Tenha isso em mãos para você mostrar. Tenha isso em mãos, uma planta baixa ali, porque ele vai falar, gostei, ou então não gostei dessa sala, eu queria uma sala maior, eu não gostei desse quarto, ou eu queria 3 quartos em vez de 2. Tenha isso em mãos, tá? Tenha isso aqui, ó, prova social. Tenha isso em mão, tá? Em mãos. E carisma, gente. A quarta regra é carisma. Se você não dá confiança pro carisma, você tá perdendo, tá? Você tá perdendo demais. Porque é muito ruim você ter um atendimento robótico. Quando você chega num lugar e o vendedor que está ali te vendendo, ele é robótico, ele só fala o que você pergunta. Humanize o seu atendimento, tá? Não tem nada melhor, gente, não tem nada melhor do que você ter ali uma conexão com o cliente. Se esse cliente senta na sua mesa ali e ele fala a dor dele, o que ele precisa, e você responde e tem uma conexão ali. Gente, quando o santo bate, não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, você pode oferecer ali o preço que for, se o santo bater, o cliente tiver confiança em você, acabou. Então tenha carisma. Se esse cliente ele tem um filho, se o seu cliente tenha um filho, ele leva o filho dele lá para poder conversar. Quando leva o filho, muitas das vezes isso tira atenção do cliente, tira muita atenção do cliente, porque ele fica ali prestando atenção no filho, prestando atenção em você, prestando no filho, em você, e aí
eu costumo fazer o quê? Eu dou um papel, uma caneta para aquela criança ali, fica quietinha, para ele prestar atenção no que você tá falando. Não fica ali deixando para lá, não. Se preocupe com aquilo ali, porque se o cliente prestar atenção em você, é melhor para você. Ele vai comprar de você, tá? É muito, muito ruim mesmo. É a mesma coisa quando você chega numa loja e aí você pergunta alguma coisa e a pessoa só fala, te trata assim e pronto, e acabou, tá? E essa conexão, ela é muito importante, ainda mais agora no nosso ramo da construção civil, né? A gente está se tratando de construir a casa própria do cliente, de ter o imóvel, a casa que ele vai viver o resto da vida. E você vai ter que ter um convívio com esse cliente, tá? Por meses, que é a casa dele, tá? Então, olha só, você vai ter um convívio por meses com uma pessoa que você não se conecta, que você não tem facilidade de lidar, você vai lidar com ele por meses, então procure isso, gente. Isso vai ser bom para todo mundo, para ele e para você, tá? Eu procuro sempre ter essas conexões, mas eu gosto, na verdade eu procuro, mas eu procuro porque eu gosto. Até quando o cliente não fecha comigo, hoje ele senta lá e eu converso, eu me entrego toda, assim, tudo que eu posso falar e puder ajudar, eu trato muito bem, porque eu gosto, é gratificante para mim. E outra coisa, gente, o cliente ele pode não assinar com você hoje, o cliente não pode não ser um cliente seu hoje, mas se ele sentou ali na sua mesa, ele viu que você tratou ele bem, viu que você sanou todas as dúvidas dele, viu que você é uma profissional de potencial, que ele fazendo financiamento, você vai fazer o melhor para ele, ele pode não conseguir fechar com você hoje, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se ele quiser fazer o financiamento da casa própria dele, ele vai te procurar, tá? Então não trata ali o cliente ali mal, roboticamente, achando que aquilo ali não é uma coisa que não tem futuro. Não faça isso não, você está dando um tiro no pé, porque pode ser que ele não consiga fazer o financiamento, mas ele tem um irmão, uma prima, uma amiga que pode fazer o financiamento, e aí ele vai te indicar, vai falar, caraca, olha, menina, eu tive com a Joana lá no escritório dela, menina, mas ela fez tudo para mim, assim, ela me tratou bem, ela viu qual era a melhor forma de financiamento, a melhor forma de juros, ela me explicou que eu consigo ter desconto, ela me falou tudo isso, mas para mim hoje não dá, porque a minha renda não dá para fazer agora, mas se a sua renda der, você tem como fazer o financiamento da sua casa própria e ela vai te ajudar. Olha só, é essa imagem que você tem que ter na sua cidade, em onde você anda, é isso que você tem que construir, tá? A sua autoridade. E a quinta regra é essa, autoridade, gente. Você, assim, precisa de ter autoridade na hora que você for conversar ali com o cliente. Se for sobre financiamento, fala tudo que você sabe. Da questão de taxas de juros, dos subsídios, das parcelas, fale tudo que você sabe. Fala. E se você não souber, se você é nova e ainda não sabe, você conduz o assunto para coisas que você domina sobre esse assunto. Conduz o assunto para isso, para assuntos que você domina, porque você vai conversar com ele ali, ele vai perceber. Não que ele vai perceber, se você não sabe responder alguma coisa, foi o que eu te falei lá no início da live, você vai explicar, que você vai procurar saber, né, com o seu gerente e vai retornar para ele. E você muda para uma situação que você tem autoridade, para uma questão de projeto, para questão de execução. Querendo ou não, você estudou, você domina da engenharia, você domina. Então, leve ali para a parte que você tem experiência, tá? E se você tiver outros processos de financiamento, se você já faz financiamento, se você tiver outros processos de financiamento em andamento, fala. Eu tenho um processo de financiamento de 300 mil, ou eu tenho um processo de financiamento de 200, ou um de 500, ou problema de quanto for. Fala, eu tenho um que a obra tá na fase de acabamento, ou a outra tá na fase de bater a laje. Fale, você não precisa falar o nome do outro cliente. Você precisa falar que você tem um outro cliente que está fazendo, que está nessa fase. Você não precisa falar o nome. Nome eu não
acho nem legal você falar. Agora, você dizer que tem outros processos ou que você está fazendo um projeto tal, fale, porque eu já te falei, né? O efeito é manada. A questão aí, o efeito é manada. Agora, deixa eu beber uma água aqui que eu tô falando. Igual uma tagarela. Aqui, o link dessa live tá lá na minha bio. Depois você abre lá no YouTube, pode abrir lá no YouTube, que eu vou estar mostrando a ficha para vocês no YouTube, tá? Aqui no Instagram não dá para mostrar, tá bom? Agora, eu já te contei, né, as 4 estratégias que eu uso, né? Vamos recapitular. Não venda, agregue valor. Não venda, agregue valor. Compromisso e coerência sempre. Aprovação social. Carisma e autoridade. Foram as 5, né? As 5 regras. Tá, aí eu te falei tudo isso, te dei aí o pulo do gato de várias coisas que eu utilizo no meu atendimento, tá bom? Tá? Mas, além disso daí, eu vou mostrar pra vocês uma ficha. É uma ficha que eu criei, né? Essa ficha aí, eu criei ao longo aí, né, da minha experiência, uma forma que eu encontrei para facilitar o meu atendimento com o cliente, tá? Para facilitar ali o contato com o cliente, e que se esse cliente hoje eu conseguir identificar, eu consigo ali identificar todas as documentações dele, se ele é um cliente que vai fechar hoje, se ele é um cliente que vai fechar amanhã. Nessa ficha a gente consegue identificar ali, na verdade, eu coloco qual o valor das parcelas, qual as taxas de juros que esse cliente vai pagar, tudo isso na ficha desse cliente, tá? E se, como eu disse, se esse cliente não é um cliente que é para mim hoje, essa ficha fica guardada comigo. E aí depois eu consigo voltar lá e resgatar esse cliente através dessa ficha, tá? Como eu falei, tá lá no YouTube. O link tá lá na minha bio, que eu vou estar abrindo ali a ficha e mostrando para vocês, tá bom? E essa ficha vale ouro, se fosse você, eu não perdia do fundo do meu coração. Era lá. Pronto. Já conseguem ver direitinho a ficha? Vamos lá. Ó, eu costumo dizer, ficha de simulador habitacional, né? Quando o cliente, então, vai lá, o cliente está sentado comigo lá, e a gente está conversando e trocando a ideia sobre o financiamento. Ele me procurou porque ele quer fazer o financiamento da casa própria dele, do terreno e da construção, ou só da construção. E ele vai me falar lá, ele vai me encher de perguntas. Esse cliente vai me encher de perguntas, e ao mesmo tempo que ele me enche de perguntas, eu tenho que ouvir tudo que ele vai falar primeiro. Ouça, gente, seja inteligente. Ouça primeiro, ouve tudo que esse cliente quer falar para você. Aí você vai respondendo. Ele te pergunta e você responde. Ele te pergunta e você responde. Que ele vai chegar lá cheio de dúvidas, tá? O cliente chega lá no meu escritório lotado de dúvidas. E ele vai perguntando, você vai respondendo. Só que existe perguntas do tipo, qual o valor da parcela? Eu falo, calma, que eu vou começar a te fazer as minhas perguntas e aí a gente vai conseguir saber o valor da sua parcela. Por quê? A parcela da Joana não é a mesma parcela da Ana, porque isso tudo vai influenciar de acordo com a renda e com a idade do cliente. Então, deixa ele te perguntar e vai chegar um momento que você vai fazer as perguntas. E aí eu pego essa ficha que eu tô mostrando aqui, imprimo ela, eu deixo ela impressa lá no escritório, né? E começo a preencher a mão. Vamos lá. Primeira coisa que eu pergunto ao cliente é o nome todo dele, né? Do cliente. E se ele for casado, do esposo e da esposa, né? Dos dois. Por quê? Se eles forem casados, o financiamento vai ser o comprador vai ser os dois, ambos.
Então, eu coloco lá o nome dos dois, o nome todo, tá? O nome de um e o nome do outro. Aí, a gente vai pedir a data de nascimento do mais velho. Por quê? No financiamento, varia de acordo com a idade, tá bom? E aí, vai precisar da data de nascimento do mais velho, do comprador mais velho. Aí eu coloco ali a data de nascimento do comprador mais velho. Aí a gente também vai precisar do CPF, tá? Dos dois, tá? A gente coloca o CPF de ambos, tá bom? Porque não pode ter restrição, tá? No CPF. Se o cliente quer fazer o financiamento, não pode ter nenhuma restrição no CPF desse cliente, tá? Ele não pode ter, eu digo, nome sujo, né? Pra ficar mais simples. Então eu coloco ali o CPF dos dois, porque vai consultar o CPF deles e se tiver restrição não consegue fazer o financiamento. E eu coloco ali o telefone, né? O telefone de contato deles, eu coloco, né? E aí a gente vai colocar o estado civil, se é solteiro, casado, união estável, divorciado, marco aqui. Aí a gente vai ver a questão da renda bruta, vai perguntar para ele como é a renda desse cliente. Esse cliente tem carteira assinada, esse cliente ele é empresário, esse cliente ele é MEI. Por quê? A gente precisa comprovar a renda desse cliente para ele poder fazer o financiamento. Ninguém vai prestar dinheiro, o banco não vai prestar dinheiro para ninguém que não consiga comprovar a renda. Então, a gente precisa pegar ali o comprovante de renda, a comprovação de renda desse cliente, independente de qual seja. Pode ser imposto de renda, tá? E a gente vai pegar o valor bruto mensal. Valor bruto mensal. E vai preencher aqui, ó. Por exemplo, ó. O esposo, por exemplo, ele tem uma renda comprovada no contra-cheque dele de R$ 1.800, sem desconto. Aí a gente coloca aqui. Renda comprovada de 1.800. A esposa, ela tem uma renda comprovada de R$2.000. Aí a gente coloca aqui, R$2.000. Porém, essa esposa, além dela trabalhar fora, além dela trabalhar, ela ter carteira assinada, ela também faz unha para fora. Então, ela tem uma renda informal, de mais ou menos uns R$800. A gente marca aqui, ó, renda informal de R$800. Marca aqui. Por quê? Esse cliente, como eu disse, ele pode ter duas rendas. Esse cliente ele pode ter uma renda formal ou uma renda informal. E a gente precisa preencher isso aqui. Por quê? O financiamento, o valor da renda do cliente, que a gente vai colocar no financiamento, é a somatória da renda dos compradores, tá? Então, se eles têm carteira assinada, os dois, a gente coloca lá o contra-cheque. Se ele tem uma empresa, né, a gente coloca o valor do prolabore dele, que o cliente tem uma empresa, ele tem um prolabore, né, que é uma retirada mensal. Qual o valor desse prolabore desse cliente? A gente coloca ali, tá? E onde esse cliente trabalha? Com o que ele trabalha? Ele é funcionário público? Ela é manicure? Ou ele é médico? Ela é advogada? A gente tem que colocar ali. Por quê? Se é policial, é bombeiro, por quê? Por exemplo, no financiamento, se ele for policial, se for funcionário público, esses clientes, eles têm um desconto melhor nos juros, nas taxas de juros. Então, é importante a gente colocar ali também, tá? Qual onde é o local que eles trabalham. Coloca ali, escreve ali também. Aí, igual eu te perguntei, é funcionário público? Sim ou não? Sim. Coloca. Esse cliente, ele possui algum imóvel escriturado no nome dele? Ele tem um imóvel escriturado no nome dele? Por quê? Isso também interfere ali no financiamento. Se for o primeiro imóvel ou se ele já tem imóvel. Isso também interfere nas taxas de juros. Então, a gente pergunta e coloca ali. Esse cliente já fez algum empréstimo habitacional, empréstimo para construção? Ele já fez? Sim ou não? Tem que colocar aqui também. E se fez, quando ele fez? Já tem muito tempo, ele ainda está pagando, hoje acabou de pagar? Coloca aqui, tá? Esse cliente, ele tem um saldo de FGTS? Gente, isso é muito importante, essa pergunta do saldo do FGTS. Por quê? O cliente pode utilizar o saldo do FGTS dele na compra ali do imóvel dele, do terreno e da construção junto. Você imagina, ele tem lá um saldo de FGTS de R$20.000.
Ele usa isso daí na construção dele, sem precisar da baixa na carteira, tá? Então, é muito legal você fazer essa pergunta aí do saldo do FGTS e perguntar quanto tem aproximadamente. Todos os meus clientes lá, eles não sabem de cor muito não, mas ele já sabe aproximadamente quanto tem. E também tem um aplicativo lá que o cliente consegue ver no banco e consultar. Depois ele pode te responder e você preencher ele na ficha. Mas é bem legal ele saber disso, porque muitas pessoas não sabem, muitas engenheiras não sabem falar isso pro cliente dela e acaba perdendo o cliente por isso, tá? Porque isso daí é ótimo, porque no financiamento ele pode utilizar esse valor do FGTS como a entrada do financiamento dele, tá bom? E esse cliente, gente, que a gente tá falando, ele tem mais de 3 anos de carteira assinada, mas não é 3 anos numa empresa só, não. Juntando todo o tempo que ele trabalhou de carteira assinada, ele tem 3 anos ou mais, tá? É legal também que tem, isso aí também ajuda nas taxas de juros. Você também pode não saber disso, mas isso aí influencia bastante, tá bom? Aí a gente marca aqui. E esse cliente tem mais de um comprador dependente, ele tem filho, por quê? Também isso aí também influencia na taxa de juros, tá bom? Influencia bastante nas taxas de juros também. Se ele tem filhos, se ele tiver filhos, ajuda, tá? Olha essa pergunta aqui também. Meu Deus, esse cliente paga atualmente algum empréstimo junto ao banco? Ou junto à financeira? Porque, gente, olha, se esse cliente ele paga algum financiamento de carro, de moto, ou de casa, ou algum empréstimo consignado, se esse cliente paga isso daí, você precisa saber, você precisa perguntar isso. Por quê? O valor da parcela do financiamento da construção do cliente tem que ser até 30% da renda desse cliente, até 30%. Se esse cliente já tem 30% da renda dele comprometida com outro financiamento, de carro, de moto, de financeira, se ele tem, isso daí atrapalha, tá bom? Isso aí atrapalha que ele compromete a renda dele, tá? Então, isso daí é importante. Já teve um cliente que aconteceu comigo, o que aconteceu? Ele foi, tava tudo certinho para ele fazer o financiamento, os documentos dele tava tudo ok, tal. Chegou na hora de rodar, a renda dele tava comprometida. E nem ele sabia com o que tava comprometido. Aí ele foi puxar lá o que era, no banco, ele tinha emprestado para a sogra dele para comprar um móvel, um sofá, mas não sei lá o que, na loja, na financeira. Isso aí comprometeu a renda dele, porque tirou o nome dele. Então, é importante saber isso daqui, isso aí direto vai cliente lá, e a maioria dos clientes tem carro, né? Financiou carro. Todo mundo financia carro. Não estou dizendo que é porque você tem um financiamento de carro que você não pode fazer o financiamento de construção. O que vai mandar aí é a renda do cliente, tá? Se a renda dele, a gente conseguir comprovar que ele consegue pagar o financiamento do carro e pagar o financiamento da construção, ótimo. Agora, se a renda dele não condizer para isso, o banco não vai liberar hoje o dinheiro para ele comprar a casa. Porque ele vai dizer, ele já paga o carro, já paga mais isso, já paga mais aquilo, e ele vai pagar a casa, tá? Então, isso daí tem que anotar e perguntar, tá bom? Aí, você vai falar assim, Miliana, mas você fez uma entrevista com o cliente. Sim, é uma entrevista que eu fiz mesmo. Perguntei tudo que precisava. Porque se eu não perguntar tudo que precisa, se você senta, o cliente chega na sua frente ali, você faz um mar de rosa na frente dele e ele vai para casa iludido. Não, vamos de uma vez já explicar tudo que tem que explicar para o financiamento. Explica tudo. E já faz essas perguntas aqui. Deu ok? Ótimo. Ótimo. Aí vamos para o próximo passo. Mas essas perguntas são primordiais para o financiamento. Primordiais. Essa pergunta, aí eu te falo, essas perguntas, a Caixa Econômica que manda fazer, não. Eu elaborei essas perguntas e coloquei assim. Por quê? O cliente ia lá no meu escritório, eu não decorava todas essas perguntas. Eu não tenho cabeça, eu não decoro todas essas perguntas. E
Às vezes que eu também fazia as perguntas, ele ia embora, eu não tinha aquilo ali anotado. Aí passava um tempo, eu nem lembrava que esse cliente me procurou mais. Agora lá no escritório eu tenho uma pasta desse tamanho, com um monte de ficha, E aí eu tenho todas as fichas e eu vou lá, abro essa ficha, às vezes eu sento lá na minha mesa e abro tudo. E separo, ó, esse aqui é o cliente que pode agora, esse cliente aqui na época ele estava pagando o carro, ele não pode mais, esse cliente aqui estava com problema, que ele estava com restrição no CPF, a restrição ele não tem mais. Esse cliente aqui é um cliente que tem 30 mil de FGTS, eu vou ajudar ele a fazer o financiamento. Eu tenho essa ficha aí vale ouro, gente. Se entrar lá no meu escritório e pegar essas fichas, me mata. Por quê? Isso aí são todos meus clientes. Se eles não são os clientes que fecharam comigo hoje, eles podem fechar comigo daqui a um tempo. Então eu tenho essa ficha aí lá. E você, engenheira, assim como eu, não tiver uma organização dessa forma, você está deixando dinheiro na mesa, está deixando de ganhar dinheiro. Entendeu? Igual eu disse, o seu cliente precisa entender o que você está falando, sentir segurança no que você está falando, e você também precisa ter aquela ficha ali, porque aquilo ali é a carta na manga, aquela ficha, tá? Mediante a essa ficha, com todas essas perguntas que a gente faz com o cliente e a gente preenche, a gente vai preencher essas perguntas e aí depois a gente vai para a parte da simulação, aonde a gente vai fazer o simulado com o cliente para ver ali a questão das parcelas, os juros, por quanto tempo vai pagar. Aí a gente faz a simulação, mas para fazer a simulação, a gente precisa estar com essa ficha aqui, ó, prontinha, tá? Essa ficha aqui tá toda preenchida. Que depois que a gente preenche essa ficha, e aí a gente faz o simulado, gente, eu também já ensinei numa live aqui. Eu ensinei ali ao vivo como faz o simulado, tudinho, direitinho. Expliquei tudo como funciona o simulado, tá? E aí, com essa ficha, a gente vai fazer o simulado do cliente e aqui ainda na continuidade dessa ficha, eu anoto todas as possibilidades do cliente. Por exemplo, quando fiz o financiamento, qual o valor do imóvel? Eu coloco aqui. O valor do imóvel desse cliente é 300 mil. Qual é a renda total? A renda total é 5 mil. Com a simulação, esse cliente teve subsídio, qual o valor do subsídio? Nessa simulação, com essa renda, com esses dados do meu cliente, qual foi o valor da entrada do financiamento para esse cliente meu? Qual é o valor da entrada? Eu anoto aqui também. Qual é o valor financiado? Qual é o valor que o banco emprestou para o meu cliente? Eu anoto aqui também, ó, valor da primeira parcela. E valor da última parcela. Por quê? Como eu disse para você anteriormente na live, as parcelas do financiamento, elas podem ser fixas ou decrescentes. Isso aí o cliente que vai optar. Mas você, como profissional, é mais do que seu dever orientar o que é melhor para ele. E aí aqui eu coloco, né? Todos esses dados. E eu faço mais de uma vez o simulado para o cliente. Eu vou testando qual é a melhor possibilidade para esse cliente. E cada vez que eu vou testando, eu vou preenchendo aqui embaixo. Como você pode ver, na ficha eu coloquei assim vários espaços, né? Mas não necessariamente você precisa testar todos esses, mas eu já coloquei porque já houve vezes em que eu testei várias vezes, aí eu fui anotando, tá? E aqui embaixo eu escrevo observação. Sabe qual a observação que eu coloco aqui? Você tem que deixar uma observação. Observação se o meu cliente tá pagando um carro e acaba de pagar daqui a tantos meses. Eu escrevo na observação. Observação se esse cliente tem 20 mil de entrada. Cliente tem 20 mil de entrada. Cliente já tem o terreno. Eu escrevo tudo isso aqui nessa ficha. Como eu disse pra você, gente, essa ficha, ela vale ouro. E eu tô falando pra você aqui, ó, de graça, e eu espero que você guarde isso aqui no seu coração. A aula tá aqui no YouTube, onde eu tô mostrando direitinho o modelo dessa ficha. Igual eu te disse, essa ficha você não encontra lá no site da Caixa Econômica. Ninguém me entregou ela, ninguém me deu. Essa ficha foi o que eu fiz,
Eu que montei essa ficha, porque eu achei a melhor forma para eu me encontrar ali, porque era muita informação na minha cabeça, e os clientes vão procurando a gente, vão procurando, e meu HD não processava. Então, a melhor forma que eu encontrei foi de fazer essa ficha, e igual eu falei, eu vou se o cliente fecha, eu jogo para cá, essa ficha a gente vai... Aí depois, quando o cliente fechou, eu não tenho mais ficha, eu tenho a pasta desse cliente, porque aí a gente vai ter mais documentos, não é só a ficha. Mas enquanto ele ainda não fechou, a gente vai e deixa ali na pastinha de fichas, tá bom? É essa forma que eu me organizo, tá? Eu me organizo dessa forma e tem dado certo, e eu tô falando pra você aqui pra tentar te ajudar da melhor forma possível. Tá bom? Eu falei por 1 hora e pouco, igual uma tagarela. Eu vou olhar aqui, que acho que vocês fizeram alguns comentários aqui e eu não vi, tá? Desculpa, porque eu me empolgo. Que eu fico assim. Emiliana, eu sendo recém-formada, e se o cliente começa a te questionar se você já tem obra, se tem experiência, se você já entregou alguma obra, qual sua dica para sair bem dessa situação? Boa! Então, se ele te questionar se você tem alguma obra e se você tem experiência, você vai, se você não tem nenhuma obra, você vai ser sincero para ele e vai dizer, você não vai mentir não, você vai dizer, ó, foi o que eu falei lá no início, você tem que ser sincero e firme, né? Você tem que ser firme, olha, não, eu não tenho nenhuma obra hoje minha no momento, não. Mas eu me sinto totalmente segura e qualificada para poder fazer a sua construção, né, a sua casa. E eu posso te provar isso. E aí você vai conversando com ele. Aí você vai falar assim, eu sou capacitada, aí que você tem que ter as suas provas ali, você tem que ter seus projetos, a questão aí, você vai usar a sua parte técnica, né? Foi o que eu te falei no início da live. Se você não tem provas, se você ainda não fez, você tem que levar esse cliente bem ali no que você domina, que é a sua parte técnica que você estudou, você é engenheira. Então ele tem que sentir muita firmeza em você nessa parte, tá bom? Né? Na parte de projeto, na parte estrutural, na parte de orçamento, por exemplo, no financiamento aqui, na parte que você domina de planilha, procure saber bastante sobre o financiamento, sobre as modalidades, porque isso aí é o que eles perguntam mesmo, mas seja bem sincera e domine bastante ali, dê uma aula da parte técnica para ele, porque ele vai saber, caraca, ela nunca fez, não, mas essa menina é estudada e ela sabe, entendeu? É assim que você vai conseguir levar ele. Levar não, é verdade, mas você vai conseguir convencer ele. Vamos lá. Perfeito essa ideia de fazer a pasta com as fichas. Você pode abordar esse cliente depois. Isso aí, é isso que eu faço. A ficha é exatamente isso. Eu tenho aquele cliente ali, eu sei que ele me procurou e que ele é um cliente que quer ter a casa dele, mas que não fechou hoje, mas que a gente pode fazer de tudo para ele fechar. Entendeu? E exatamente, a ideia é essa, a ideia da pasta. Suas poderosas, eu espero que vocês tenham gostado e, cara, de coração, falei para vocês aqui tudo o que eu demorei anos para conseguir aprender, para construir, né? Foram anos. E eu tô passando para você aí, te dando aí, guarda do fundo do seu coração essa experiência que eu tô passando para vocês, porque você vai deixar de errar, porque eu montei essa ficha, eu me programei dessa forma, eu lido com o meu cliente hoje assim, mas eu já errei muito. Então, por eu ter errado, eu procuro melhorar para as coisas irem melhorando, né? Então, essa é a forma. Então, eu já tô te entregando mastigado uma coisa que eu errei para aprender. Tá? Eu tô te entregando mastigado uma coisa que eu errei para aprender. E eu espero do fundo do meu coração que você consiga entender e ver o potencial que tem nessa aula, nas coisas que eu falei para você hoje. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que você consiga entender, assim, o valor que tem, tá?
nessa aula que eu falei para vocês hoje. Um beijo, tá? Um beijo. E quarta-feira que vem, às 19h30, eu tô aqui pra gente poder ter a nossa reunião de negócios de sempre. Boa noite, galera!